O argumento da consequência para o livre-arbítrio. Antes de expor brevemente o argumento, devemos considerar certos conceitos fundamentais. Primeiro, a definição tradicional de livre-arbítrio. Ela emerge da noção de determinismo, que é a ideia de que todos os eventos do universo são causalmente determinados. Essa ideia foi claramente colocada por Laplace no século XIX, quando ele imaginou que, valendo o determinismo, se num dado momento uma mente infinitamente capaz tiver consciência de todos os estados mentais do universo e de todas as leis da natureza, ela será capaz de, conjugando os estados de coisas do universo com as leis, prever o que vai acontecer no próximo momento e num futuro indeterminado, e também retrodizer todo o seu passado. Ora, o livre-arbítrio seria a capacidade humana de romper com esse determinismo causal, porque é só assim nós seríamos alguma coisa para além da natureza causalmente determinada. Nós não seríamos reduzidos, digamos, a autômatos, mesmo que extremamente sofisticados. Quem introduziu o livre-arbítrio foi, de certo modo, Epicuro e seus seguidores mais tarde, e a ideia era de que o livre-arbítrio é o rompimento com o determinismo causal, é a transcendência que a mente humana é capaz de fazer ao decidir do determinismo causal. Essa definição gera um dilema, melhor dizendo, uma oposição, um conflito entre duas posições, libertarismo e ceticismo. Segundo o libertarismo, o agente é capaz de romper com o determinismo causal, é capaz de transcender o determinismo causal, isto é, o agente é capaz de ter livre-arbítrio. A pessoa que decide é capaz do livre-arbítrio. Na segunda posição é o ceticismo, ou determinismo. Segundo o ceticismo sobre o livre-arbítrio, o agente não é capaz de romper com o determinismo causal. O livre-arbítrio não existe, é uma ilusão que nós temos. Tradicionalmente, durante a Idade Média e na filosofia moderna, o libertarismo era a posição default, posição básica. Você encontra libertarismo em Agostinho, em Tomás de Aquino, em Kant. E o ceticismo é a posição que está sendo colocada em questionamento. Assim, o ceticismo só aparece de uma forma muito clara, por exemplo, em D'Holbach, que era um iluminista da época próxima à Revolução Francesa. Ora, esse é o tradicional problema do livre-arbítrio, esse conflito entre libertarismo e ceticismo. Mas as coisas logo vieram a se complicar, porque no século XVII, Hobbes introduziu o compatibilismo, que foi seguido pelos empiristas ingleses. Segundo o compatibilismo, o dilema apresentado anteriormente, o dilema do livre-arbítrio, é falso, pois ele se baseia numa definição errônea de livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é o rompimento com o determinismo causal. O livre-arbítrio precisa ser redefinido. E a redefinição é dada pelo compatibilismo, segundo o qual o livre-arbítrio é apenas a restrição da decisão ou ação. Nós temos liberdade enquanto não somos restringidos. Nossa liberdade diminui na medida em que nós somos restringidos em nossas decisões e ações. Essa restrição pode ser por limitação ou bloqueio, quando
o número de alternativas é diminuído, ou então por coação ou indução, quando nós somos, de uma forma ou de outra, forçados a tomar uma determinada decisão ou realizar uma certa ação. Quem aceita o dilema, ou melhor, o conflito conceitual inicialmente exposto, é chamado de incompatibilista, por contraste com o compatibilismo. O argumento da consequência, que nós veremos a seguir, visa defender o incompatibilismo. Ele já existia, certamente, na filosofia tradicional, mas ele emerge devido ao desenvolvimento da lógica modal na década de 50, e ele se apresenta como argumento da consequência para o incompatibilismo por filósofos como Carl Genet na década de 60 e em 70 e 80, principalmente por Van Inwagen. Esse filósofo usa o operador N, de modo que NP exprime a inevitabilidade universal de P. Se eu digo NP, eu quero dizer que P é inevitável. E ele adiciona duas regras de inferência na construção do argumento. Alfa, se é necessário que P, então é inevitável que P. Beta, se é necessário que P, inevitável que P, e é inevitável que se P então Q, então é inevitável que Q. Existem alguns símbolos que devem ser considerados. A caixa, operador de necessidade. P0 é o estado do mundo em algum passado remoto, digamos na época dos dinossauros. L é a conjunção de todas as leis da natureza. E P é uma proposição verdadeira arbitrária. Aqui está um elegante argumento montado por Inwagen. Você tem: é necessário que, dado P0, a situação da natureza no tempo dos dinossauros, e no tempo T0, e L, que é o conjunto de todas as leis da natureza, a conjunção do estado do mundo, P0, mais as leis da natureza, implica em P, que é uma proposição qualquer. Por exemplo, eu levanto o braço agora, uma proposição verdadeira arbitrária qualquer. Ora, pela lógica proposicional, isso aí é o mesmo que 2, é necessário que, se P0, então L implica em P. Agora chegamos a 3, aplicando a regra alfa a 2, que nos permite transformar necessidade em inevitabilidade. Necessidade em inevitabilidade universal. Então, é universalmente inevitável, N, que, se P é P0, então L, então P. Ora, agora podemos introduzir a premissa. É inevitável o estado do mundo P0, digamos, no tempo dos dinossauros. Com aplicação das regra beta às proposições 3 e 4, eu chego a 5. É inevitável que as leis do universo, L, impliquem que eu levanto o braço, P, agora. Ora, agora nós introduzimos mais uma premissa, que é a inevitabilidade de L, a inevitabilidade das leis do universo. Também é fácil de aceitar. Se você aplicar agora a regra beta às proposições 5 e 6, você vai concluir que, dado a inevitabilidade de L e dado a inevitabilidade de se L então P, P é inevitável.
Isto é inevitável que eu levante o braço agora. Eu não tenho alternativa para nada do que eu faço. Não há nenhuma possibilidade de alternativa no curso do universo. O resultado é que o determinismo torna toda a verdade inevitável. Essa é uma nova maneira de formular a velha ideia de que se o determinismo é correto, então não podemos decidir ou agir de outro modo, pois só existe um caminho causal determinando o futuro.